Por que, então, a Sagrada Escritura ensina a verdade? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Nós estamos nos debruçando sobre a revelação de Deus. É Deus que abre a sua intimidade, Deus se revela. Revelou-se através de um povo, do qual chamou assim profetas. Revelou-se de uma maneira plena em Jesus Cristo, seu Filho. E a pergunta de número 18 do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, ele diz o seguinte: por que a Sagrada Escritura, a Bíblia, ensina a verdade? É fundamental esta pergunta. Questiona porque ensina a verdade. No meio de tantas coisas que muitas vezes as pessoas não entendem e se perguntam, mas isto aqui é mesmo de Deus? Porque a Sagrada Escritura ensina a verdade. E a resposta é a seguinte: a Sagrada Escritura ensina a verdade porque o próprio Deus é autor dela. Foi Ele que quis, foi Deus que quis que a sua palavra, Deus quis que a sua vontade, Deus quis que a sua palavra, a sua vontade, fosse expressa de forma escrita. Foi Deus quem quis. Por isso é que nós dizemos que a Sagrada Escritura é inspirada. Quem inspirou a Sagrada Escritura foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo inspirou determinadas pessoas no Antigo Testamento. Da mesma forma, o Espírito Santo inspirou outras pessoas no Novo Testamento. E estas pessoas foram inspiradas a colocar por escrito aquilo que acolheram como revelação de Deus. E o interessante é que este trabalho do Espírito Santo respeita cada pessoa. Veja que o Espírito Santo respeita o jeito de cada pessoa inspirada. O Espírito Santo respeita a sua maneira de ser no mundo. Veja que o Espírito Santo respeita a cultura de cada um. E o importante é que ele se revela através das pessoas. E é interessante que as pessoas escreveram não somente o que o Espírito Santo dita, mas também a partir da sua experiência de fé e de sua cultura. Daí a diferença, às vezes, forte entre os evangelistas Marcos, o evangelista João, mas o Espírito Santo garante que as verdades que ele quer transmitir realmente sejam preservadas. E o Espírito Santo garante que jamais alguém escreva um erro. O Espírito Santo garante que jamais seja escrito algo que não seja verdadeiro. Importantíssimos termos isto em conta. A fé nos ensina que o Espírito Santo é o que está por trás da revelação da Sagrada Escritura. No entanto, é importante lembrar que a fé cristã não é uma religião do livro. Quem diz isso não sou eu, mas o Catecismo da Igreja Católica. Ele diz assim, ele diz que a religião católica uma religião da Palavra de Deus. A fé cristã não é a religião do livro, mas uma religião da Palavra de Deus. A religião católica não é só o escrito, mas muito mais, como bem definiu um grande santo doutor da Igreja, São Bernardo. Ele dizia: a Palavra de Deus não é uma palavra escrita e muda, mas o Verbo encarnado e vivo. Vejam, não é só a palavra escrita, mas o Verbo, Jesus Cristo vivo no meio de nós. Aquilo, portanto, que São João fala de Jesus quando diz a palavra que se fez carne, isto nós acreditamos que seja a revelação de Deus em Jesus Cristo. Uma palavra viva, uma pessoa que se revela, não um livro morto, é uma palavra viva, e este contato com a palavra de Deus é contato, pois, com uma pessoa.
não com um texto escrito e morto, mas com a palavra viva, e como é muito bom a gente ter isto na nossa mente. Porque quando olharmos o livro da Bíblia, estamos olhando para alguém que está vivo entre nós, que é Jesus Cristo. Porque tudo na Bíblia gira em torno de quem? Em função de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto o Antigo Testamento bem como o Novo Testamento. Ler, portanto, o Evangelho, entrar em contato com o próprio Jesus Cristo. Ler o Evangelho é entrar em contato com a intimidade de Jesus Cristo. No Evangelho, Jesus Cristo revela-nos a intimidade de Deus Pai. Por isso é bom, na nossa casa, ter um lugar privilegiado para a Sagrada Escritura, para a Bíblia. Ainda para entendermos melhor a Bíblia, é necessário sempre fazer uma oração ao Espírito Santo. Antes de lermos um trecho, o Espírito Santo é que nos inspira na interpretação do texto proposto e faz com que tenhamos condições de conhecê-lo melhor e transformá-lo em vida. Vejam, o Espírito Santo faz com que vivamos esta palavra de Deus. Daí é palavra viva. E para que todos nós tenhamos essa graça de ler, inspirados e tocados pelo Espírito Santo, a palavra de Deus. Para que isto aconteça, façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique na paz e no amor de Deus.